Bem-vindos à última aula da semana do dólar na prática. A gente tinha parado aqui no cálculo de dólar futuro, mostrei para vocês a fórmula, é algo que não precisa saber, não precisa decorar, mas é interessante aí você entender como é que chega no valor do dólar futuro, né? Passando aqui então, rolagem de contrato. Pessoal, como a gente mostrou, né, todo mês vence o contrato, né, do dólar. Então, de repente, você pode querer se manter posicionado para o próximo mês, né? Digamos que você esteja comprado ou vendido e você precisa manter sua posição, né? Você não quer encerrar. Para isso, então, existe a rolagem de contrato. Esse termo rolagem nada mais é do que a troca do contrato. Então, você vai trocar o seu contrato atual pelo próximo contrato, que é o que tem maior liquidez, né? Então, vamos aqui a um exemplo, né? Digamos que seja o contrato F ali de janeiro, né? Do mini dólar. Então, o investidor ali está comprado em 2 contratos, tá? Tá chegando ali o dia 31/12, né, de 2020, que seria o último dia para ele negociar esse contrato WDO F21, tá? Dia 31/12 não tem pregão, né? Então, no máximo, ele teria que negociar ali até o dia 30/12, né? Ele teria que se desfazer desse contrato, já que ele quer se manter posicionado, e no dia, como a gente bem sabe, dia 1º do 1, né, 1º de janeiro de 2021, no caso, esse contrato aqui ele não teria mais liquidez, né, ele morre, né, esse contrato acaba. Então, para ele manter essa posição dele, dos 2 contratos, né, já que ele está comprado, o que ele tem que fazer? Ele tem que vender aqui os 2 contratos do WDO F21 e comprar logo em seguida os 2 contratos do WDO G21, que é a próxima série aqui, né, e é onde tem maior liquidez, tá? Então, ao mesmo tempo, né, ele abre uma boleta, vende aqui o WDO F21 e compra lá na outra boleta o WDO G21. Aí, digamos que ele passou para frente, né, chegou em fevereiro e ele ainda assim manteve lá a sua posição, não quer se desfazer. Pode rolar de novo? Pode rolar quantas vezes for necessário, né? Então, na rolagem 2 aqui, né, apenas um exemplo, mas ele poderia rolar até no máximo dia 31/1, né, de 2021. Então, mais uma vez, se ele está comprado em WDO G21, ele tem que vender os 2 contratos dele, WDO G21, e comprar a próxima série de maior liquidez ali, WDO H21. E aí, finalmente, lá na série ali de março, né, de H, ele resolveu vender aí os contratos dele, né, e simplesmente vende ali seus 2 contratos. Para fazer essa troca, galera, tem um spread que você paga, né, que é a diferença ali entre o contrato atual e o próximo contrato, já que você tem os juros, né, então está embutido ali uma diferença de valor, né? Quando você chegar aqui no WDO F21, digamos que ele esteja ali custando 5.230, né? Esse WDO G21 vai estar custando mais, tá? Ele vai estar custando ali 5.238, por exemplo, 5.241, tá? Então você paga aí uma diferença, tá? Um spread para você se manter posicionado. E aqui que vem os contratos de rolagem, porque existe um perigo de você fazer isso daí de forma manual, você comprar e vender. Imagina aí que você vendeu ali, no nosso caso, né? Vou voltar aqui, você vendeu aqui o WDO F21, né? E aí na hora de botar na boleta lá para comprar o WDO G21, digamos que o dólar entrou em leilão e o preço disparou, né? Digamos que sua internet caiu, a energia de sua casa acabou, então você tem um perigo aqui nesse curto período de tempo aí, tá? E aí a B3 lançou os contratos de rolagem, né? Você tem aqui para o dólar cheio o DR1 e para o mini dólar o WD1, tá? Como é que é a estrutura, né? O código deles, então, é DR1, tá? Para o cheio. Esse X aqui é a letra do mês do contrato que você está rolando, do contrato atual. Então, X e o ano, YY, e o próximo, Z e o ano, YY, tá? E aqui no WD1, né, que é o mini, né, mesma coisa. Então, WD1X, a letra do mês atual, do contrato atual, YY ano, e Z o próximo, né, que você quer assumir a posição, e YY. Então, já vindo aqui para baixo, né, só um exemplo, digamos que você quer fazer uma rolagem do contrato WDO N21 para o WDO Q21, tá? Então, como é que é a estrutura aqui, né, que você vai colocar lá na sua boleta? Seria para o mini, né, WD1, N, que é o atual 21, né, e Q21, tá? Então você está rolando aí entre esses dois.
E o que faz aqui? Quando você inserir lá, vai vir um spread, tá? No book. O book vai estar mostrando o spread. E aí, assim que você colocar o seu spread e executar a ordem, a própria B3 ela vai fazer o quê? Ela vai vender, né? Digamos que você comprou esse WD1 N21, Q21. Ela vai vender o N21 e comprar o Q21, tá? E o contrário também, você pode fazer a rolagem vendendo, né? Digamos que sua posição era de venda aqui no N21, né? Então você vende isso daqui, tá? Aí ele compra o N21 para você e vende o Q21 no spread que você colocar. Vamos dar uma olhadinha aqui no book de ofertas para ver como é que funciona. Book na tela, vamos dar uma olhadinha aqui como é que funciona. Então, aqui no book eu coloco o papel, seria o mini, né? WD1. E aí o contrato atual, então, o 21, que é o contrato que a gente está, né? E para o próximo aqui, tá? V21. Dando OK aqui, galera, vê que não tem nem oferta de compra nem de venda, né? Tá sem liquidez. A gente ainda está aí no dia 24/8, né? Então, eu dei uma olhada aqui no cheio, no DR. Então, DR1, U21, V21, tá? Ele tem aqui uma oferta de compra, né? Uma oferta de compra aqui. E o que é isso? Aqui é o spread que você coloca. Então, aqui colocaram 22,50, tá? De spread. Eu coloquei aqui o dólar cheio do lado, né? Ele está sendo negociado ali a 5.341. Então, como aqui é uma oferta de compra, né? Você presume aí que esse investidor ele está comprado aqui no U21, tá? Ele está comprado nesse contrato, né? No dólar U21. O que iria acontecer aqui? Ele iria vender, né? Se essa oferta fosse executada, né? Ele iria vender aqui o dólar U21 por 5.343, por exemplo, e iria comprar o próximo, vê aqui que não tem liquidez também, né? Dólar V21, mas iria comprar o próximo por 22,50 a mais, né? Então, você poderia adicionar ali 22,50, tá? Esse é o spread, né? Ele iria comprar por 22,50 a mais, né? Hoje ainda é dia 24, então quando chega ali mais perto do final da série, né? Daí realmente vai surgindo mais liquidez aqui e a gente consegue trabalhar. No mini dólar, tá? Um valor mais ou menos ali bom de spread que você pega é entre 8 e 13 pontos, ou 8 e 11 pontos, mas claro que depende muito do dia, da liquidez, o que está acontecendo, né? Mas é um valor ali razoável, tá? Para você realmente fazer essa operação, beleza? E aí ele faz a operação casada. A própria B3 aqui, no caso, você comprando, ela já vende esse dólar U21 e já compra o dólar V21 para você, tá certo? Continuando aqui, então, vamos falar um pouquinho sobre intervenções do Bacen e o nosso modelo de câmbio flutuante sujo. Lá em 99, né, o Brasil alterou aí sua política cambial de banda cambial para câmbio flutuante. Como é que era a política de banda cambial, né? O Bacen ele limitava ali então a flutuação do dólar, né, entre um valor máximo e um valor mínimo. Então, nessa faixa aí a moeda poderia ali oscilar livremente, tá? Mas chegando ali nesse valor máximo definido ou mínimo, né? Então a moeda sofria essa intervenção, tá? Ela não poderia custar mais caro nem mais barato do que aquilo ali. E aí o Brasil alterou aí a nossa política de câmbio para câmbio flutuante sujo. Por que sujo? Na política de câmbio flutuante, na verdade, né, a moeda ela pode oscilar livremente. Porém, no sujo, né, então o Bacen ele pode realizar algumas intervenções aí, tá? Quando ele julgar necessário, né, comprando ou vendendo dólar americano no mercado, né? Então ele faz isso para assegurar aí o adequado funcionamento do mercado, né? Impedindo aí oscilações muito bruscas, né, da moeda e que a moeda trabalhe em patamares que o Bacen entenda ser saudável para a economia, né? Então ele faz isso através de 3 instrumentos: o swap cambial, a venda direta e o leilão de linha. Principais diferenças aqui entre os 3, tá? No swap cambial, o Bacen pode comprar ou vender dólar, tá? Essa é a primeira grande diferença aqui, e ele não mexe nas reservas internacionais. E aqui na venda direta e no leilão de linha, ambos mexem nas reservas internacionais, tá? Então o Bacen evita um pouco esse tipo de instrumento e são instrumentos apenas para venda, tá? De dólar. Então aqui na venda direta é uma venda, né, de dólar no mercado, na verdade, tá? Ele utiliza isso aqui para reduzir a cotação do dólar, né?
E o valor aqui, o recurso, ele sai das reservas internacionais. Então, o Bacen, como eu disse, evita, né, esse tipo de instrumento. Né? Então, basicamente, aí, quanto mais dólares no mercado, né, mais barato o seu valor. E o leilão de linha, embora ele também seja venda, né, e também ele utilize recursos das reservas internacionais, ele funciona como um mecanismo de empréstimo. Então aqui o Banco Central ele recompra esses dólares depois de um período definido, tá? Então ele vai repor as reservas, né? Não é tão prejudicial aqui, tá? Então o Bacen ele prefere utilizar um leilão de linha do que venda direta, tá certo? E claro que, né, existe um juros aqui, né, para se fazer esse empréstimo, né? Então, o Bacen utiliza também esse instrumento aqui. E o swap cambial, falando bem rapidamente aqui, para não estender muito o vídeo, mas eu vou fazer aqui, então, depois uma aulinha aqui sobre o swap cambial, mas basicamente esse tipo de instrumento ele é um contrato de troca, né? Então, ele é sempre indexado a alguma outra taxa, geralmente aqui a Selic. Então, o Bacen ele pode estar ativo ou passivo nesse contrato, né? Então, quando ele compra esse contrato aqui, ele está ativo em dólar, né? Ou seja, é o equivalente a estar vendido em dólar, na verdade, tá? Então, nesse caso, o dólar subindo mais que a taxa Selic, né? Porque ele fez uma troca aqui, né? Ele trocou dólar pela oscilação da taxa Selic, né? Então, o Bacen teria prejuízo, né? Nesse período aí que foi feito esse contrato. Então aqui sim o Bacen pode ter prejuízo ou lucro, tá? E para ele não importa muito, né, prejuízo ou lucro. O que ele quer aqui na verdade é controlar a moeda, tá? Então vai ocorrer aqui prejuízo ou lucro mesmo. E aí vou explicar numa outra aula específica sobre swap cambial, alguns exemplos, né, mostrar direitinho como é que funciona, como que vê no site do Bacen, né? Então algo um pouco mais completo. Chegamos ao fim, pessoal. Muito obrigado por essa semana do dólar, espero que tenha sido proveitoso aí, que tenha conseguido explicar um pouco sobre a moeda e vocês tenham aprendido alguma coisa a mais aí, né, que de repente não sabia, revisado o que sabia, né, e vou produzir mais conteúdos aí, vai ter muito mais coisas por vir, mais completo, né, esse aqui foi uma semana apenas de introdução, né, então quem não segue aí no Instagram, né, fica o convite para seguir também lá no YouTube, né? Tem um canal, então vou postar vídeos com mais frequência e daí pode seguir lá também, beleza? Valeu, pessoal, obrigado, até a próxima.